Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre o impossível acontece para quem acredita. E aí, quem já ouviu essa frase? Bom, essa frase é para, na verdade, reforçar esse número 100, que é exatamente o número desse podcast, 100. Quando eu me dei por conta que eu já estaria gravando o podcast 100, eu falei assim, nossa mãe. E eu começo a lembrar, de como foi o início. Como foi difícil sair do zero. Caramba, eu falo assim, meu Deus, já estou no 100, que incrível. Muita gratidão ao Adriano por ter me chamado para esse projeto. E estou muito feliz de ter chegado a esse podcast 100. E por isso esse tema, E por isso esse nome. O impossível acontece para quem acredita. Bom, vocês provavelmente já na vida de vocês passaram por diversos desafios. E iniciar a gravar o podcast foi um baita de um desafio para mim. Por mais que de cara eu tenha aceitado, sim, eu vou fazer. A primeira questão, era entregar os primeiros 6 podcasts prontos. E eu lembro do quanto que eu relutei para não gravar. Eu sempre dava uma desculpa. Eu sempre tinha uma desculpa na ponta da língua para falar para mim mesma por que eu não gravei. E eram várias. Isso já aconteceu com vocês. Eu não tenho tempo, hoje eu trabalhei demais, hoje eu tô cansada. Semana eu sempre deixava pra depois, Sabe aquela famosa história do empurrar com a barriga? Eu vou empurrando com a barriga, depois eu faço, depois eu vejo. E só que me autocobrando, Poxa, cadê a gravação dos podcasts? Você combinou que ia entregar os podcasts. E aí, Fernanda, como é que tá? Aquela vozinha na minha cabeça, falando comigo o tempo inteiro sobre isso. E chegou o momento que eu falei, não, eu vou fazer. Peguei e fiz. E aí foi o começo. Dessa história aqui, eu queria deixar para vocês 3 passos que eu acredito que foram fundamentais para eu chegar no podcast 100. Poderia até colocar outros passos, mas acho que esses 3 aqui foram os principais dessa caminhada, dessa trajetória. Para mim é como se eu tivesse corrido uma maratona, E agora eu cheguei no quilômetro 100. Agora eu posso olhar para trás e agradecer. Bom, a primeira situação que eu colocaria aqui, o primeiro passo que eu acho que é fundamental para qualquer projeto que a gente vá começar, é a coragem para iniciar, para fazer mesmo, para tirar do papel ou tirar da sua cabeça e colocar para acontecer, colocar para rodar nesse mundo físico aqui. Então eu vejo muito, pessoas, isso também acontece comigo, em outros projetos. Quando eu tenho um projeto, rola um entrave inicial. Você tá com a ideia até muito motivada, e a gente sabe que motivação é o início, mas a disciplina é que vai fazer esse projeto andar. Então, assim, essa coragem para iniciar, sabe? Você precisa ter coragem para tirar da sua cabeça esse projeto, essa ideia e colocar para rodar aqui. Isso é muito importante. E muitas vezes a gente fica só com isso no papel ou na nossa cabeça e não coloca para praticar, não coloca para rodar. Sempre tem uma desculpa, nunca tá perfeito. As pessoas que são extremamente perfeccionistas estão sempre dando esse tipo de desculpa, não tá perfeito, tá faltando isso, falta aquilo outro. E aí, nessa situação, a gente acaba não colocando para rodar, não colocando para acontecer, não testando. Só tem uma forma de a gente saber se vai dar certo ou não, é testando. Não tem outro jeito. Então, essa coragem é muito importante. E se por algum motivo você se sente inseguro ou insegura para iniciar, veja quem pode entrar nesse projeto junto com você para poder te dar um auxílio,
para poder te passar outras informações. Isso é importante. Às vezes a gente quer muito fazer tudo sozinho, acha que dá conta de fazer tudo sozinho. E uma das coisas que eu descobri ao longo da minha vida é que a coisa mais poderosa que tem são as parcerias certas. Poxa, se você se une a pessoas com os mesmos valores, princípios, que compartilham das mesmas ideias, que buscam os mesmos ideais, poxa, só tem a crescer, só tem a agregar. Então às vezes a gente fica encolhido no nosso, com uma baita de uma ideia de um projeto para rodar e acaba não rodando. Esse projeto, eu não estaria aqui falando com vocês, não estaria no podcast 100, se não houvesse antes o Adriano. E junto com o Adriano, não houvesse o projeto Sustenta a Vida, em parceria com a UF. Então assim, a gente começa a ver, né? Tem uma teia, tem várias ligações. E isso é muito importante. E isso acaba nos dando mais força, mais propósito para o que a gente quer realmente fazer. Então assim, tenha coragem, né? Coragem de iniciar, de falar, eu vou fazer. Qual é o primeiro passo para tirar isso da minha cabeça ou do papel? Vamos lá, eu vou fazer esse primeiro passo. Então, isso é muito importante e para mim fez muito sentido. Gravar os primeiros 6 podcasts foi um marco. Foi assim, não, consegui, fiz. Agora é dar continuidade. E por isso vem o segundo passo, que é a constância. E é claro que nessa caminhada da constância, que a gente acha que é uma reta, né? Não é uma reta. Tem curvas, tem buracos, tem vales, tem cumes. Então, assim, não é uma reta. E manter a constância não é uma tarefa, eu diria que não é uma tarefa tão fácil. Por N motivos. Por N motivos. Eu acho que um dos motivos seria que a gente tem também, né, os nossos picos e vales de motivação. E isso interfere, com certeza. A gente tem dias bons, dias ruins. Isso interfere na constância. Então, ser constante em alguma coisa é algo que tem que ser trabalhado realmente diariamente, né? Tem que virar uma rotina e tem que ser algo que realmente faça sentido para você. Que é uma das frases que eu mais falei, acredito que esse ano. Tem que fazer sentido. Fazer só por fazer, você não vai conseguir manter a constância. Uma hora se rompe, uma hora, quando você vê a coisa foi pro... degringolou, parou de acontecer, você nem tinha percebido. Então precisa fazer muito sentido. E a constância é isso. Então você começa a olhar e ver os resultados, e as pessoas começam a te dar o feedback sobre os seus podcasts, e isso é muito legal. Quero aproveitar e pedir para você me seguir no meu Instagram, @fernanda.gonçalves. Desculpe, é @fernandagonçalves.treinadora. Me acha lá no Instagram, me segue, porque lá também eu posto os vídeos semanais, enfim, pra gente trocar outras informações. Então, assim, a constância, ela é muito importante. E aí eu te pergunto, né, com os seus projetos, o quanto você tem sido constante? Até porque a gente tem a falsa sensação de que nesse mundo que a gente está vivendo é tudo muito rápido. Para os outros é sempre muito rápido. Nossa, nem conheci essa pessoa já está famosa, já é conhecida. E quando você vai realmente entender da história daquela pessoa, você entende porque hoje ela é famosa. Então, porque hoje ela tem sucesso. E o que a gente não pode fazer nesse contexto é a comparação. Porque a comparação mata. Cada um tem a sua história. Eu não posso comparar minha história com a história de ninguém. Eu tenho que comparar minha história com a minha história de anos atrás. Quem era a Fernanda 5 anos atrás? Como está a Fernanda hoje? Qual é a Fernanda que eu quero ser daqui a 5 anos? Então, gente, a constância para mim, ela é fundamental, tá? Então olha para você e fala, poxa, e aí o que eu tava falando com relação a constância, que eu acho muito importante, é que as pessoas querem que as coisas aconteçam do dia pra noite, porque elas acham que o sucesso das outras pessoas está acontecendo do dia pra noite também, na visão dela. Então assim, por que pra mim demora tanto? Ora bolas, por que tá tão difícil pra mim? Porque é a sua caminhada, é o seu processo, é a sua trajetória. E ela não é igual a de ninguém, ela é sua.
Então, assim, entender que a constância é exatamente esse movimento, porque que uma hora você vai chegar lá. Isso daí eu não tenho sombras de dúvidas. Que uma hora a conta fecha, uma hora você consegue chegar onde você quer, mas você não pode desistir. E o que a maioria das pessoas cometem é esse erro de desistir. Ah, logo no início deu errado. Na verdade não deu errado. Só não saiu da maneira como você gostaria que tivesse saído. E aí os planejadores, os perfeccionistas quase morrem numa situação dessa, porque não podia ter saído diferente do que eu planejei, do que eu pensei. Só que presta atenção, gente. O que a gente pensa, né, o que a gente planeja, pode sim, quando a gente coloca para testar, para rodar, ser diferente. Porque tem muitas variáveis que a gente não controla. É simples isso, é óbvio. A gente não controla. Então o que eu não controlo, eu não tenho como planejar. Eu não tenho o que fazer. Então assim, é esperar, né? Fazer a sua parte, faça a sua parte, veja o resultado e volte a repetir aquilo, mudando as estratégias para ter outros resultados. Porque se você fizer igual, o resultado vai ser igual. Entender que simplesmente é um resultado. Não é ficar se martirizando e falando, nossa, eu sou ruim nisso, tá vendo? Eu não consegui. Eu fiz aqui tal situação e já deu errado da primeira vez, imagina na segunda, na terceira. Ora bolas, e se a gente não treinar, se a gente não testar, se a gente não buscar novas estratégias, como que a gente vai conseguir acertar? E eu não sei quem disse pra gente e por que a gente acredita que a gente tem que acertar de primeira, de cara. Ótimo se a gente conseguir, ótimo, maravilhoso, mas não é assim sempre. Não é assim sempre. Então entender que essa constância é trabalhar também os seus resultados, é entender que nem sempre vai ser do jeito que você quer. E como você enxerga isso? O que você faz com isso? Você desiste, vira as costas e fala, eu não vou mais fazer? Ou, peraí, deixa eu ver se tem outro jeito. Como é que eu posso fazer melhor isso? Como é que eu posso minimizar esses riscos? A resiliência é muito importante nesse processo. Porque a gente também não pode ser extremamente teimoso e ficar repetindo a mesma coisa se não está tendo o resultado que você gostaria. Muda a estratégia. Agora, seja resiliente para isso. E o terceiro passo aqui que eu falaria é a vontade de aprender. Quando você percebe que você tem muito para aprender, você tem muito para falar, tem tanta coisa que eu não sei, que eu preciso aprender na minha vida e que nunca vai faltar assunto para podcast nenhum. Não é mais uma preocupação minha. Antes eu tinha essa preocupação. Caramba, será que eu vou conseguir produzir conteúdo, né, por tanto tempo? E hoje isso já não é mais algo que me preocupa. Muito pelo contrário, eu já penso totalmente diferente. Eu acho que tem conteúdo para muita coisa. Porque eu sou uma pessoa extremamente aberta ao aprendizado. E é aquilo. Quando a gente se abre para o aprendizado, quando a gente entende que a gente não sabe quase nada da vida, por mais que a gente busque, estude, a gente ainda tem muita coisa para aprender, fica mais leve. Não fica aquele peso, né, que você acaba carregando, como se você tem que saber tudo. Como que você não sabe isso? Não sabendo. Agora eu vou saber, porque você acabou de me dizer. Então, assim, é simples, né? Não é carregar esse peso de que você tem que ser o sabichão, a sabichona, o cabeção da classe, né? O cabeção da empresa. Tem coisas que realmente você não vai saber e vai ter alguém que sabe mais um pouco do que você naquela área e tá tudo bem com relação a isso. Né? Coloque-se na posição de aluno, de uma pessoa que está aberta a aprender, para poder absorver isso. Isso é muito importante, né? Então eu acredito que esses 3 passos aí foram fundamentais para me fazer chegar ao 100º podcast com muita honra, com muita felicidade. E é para você fazer uma analogia sobre os seus projetos. O que você tem deixado de lado? Por que você tem deixado de lado? Tem paixão? Não tem paixão? Faz sentido para você? Faz sentido para as outras pessoas? Então começa a se fazer as perguntas. Porque a resposta já está aí dentro de você. Você só tem que saber fazer as perguntas. Então assim, gratidão a todos vocês que me acompanharam
estão me acompanhando e continuarão me acompanhando nos próximos podcasts. Eu estou muito feliz por ter chegado, né, ao 100º podcast. Isso é um marco para mim, e que venham muitos, muitos, muitos outros. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre o impossível acontece para quem acredita. E eu acreditei. Do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e o meu site fernandagonçalves.com.